Inicia-se a jornada com palavras eternizadas no tempo, que dizem: procurai e achareis, Mateus 7, versículo 7. Em busca do que nossa alma mais almeja, esta travessia que hoje embarcamos poderá transformar não apenas momentos, mas toda a sua vida. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, estou incrivelmente animado para compartilhar algo muito especial com vocês. Preparem-se para uma jornada transformadora. Este vídeo aborda os 8 passos para o crescimento espiritual, um caminho significativo e inspirador para fortalecer a nossa conexão com o divino. Antes de começarmos, gostaria de pedir um grande favor. Deixem o seu like para apoiar este conteúdo. Se este tema é relevante para você, acompanhe cada detalhe deste vídeo. Não se trata apenas de aprender os passos, trata-se de descobrir como aplicá-los em sua própria jornada espiritual. Portanto, não perca nenhum detalhe. Cada etapa é uma peça valiosa nesse quebra-cabeça do crescimento espiritual, contribuindo para uma transformação significativa em sua vida. Vamos embarcar nessa jornada juntos e explorar os segredos desses 8 passos poderosos para o crescimento espiritual. No início, conforme narrado no primeiro capítulo de Gênesis, a humanidade desfrutava da harmonia e perfeição no paraíso. O primeiro casal, homem e mulher, habitava o jardim do Éden sem número preocupações ou adversidades, plenos de saúde e amor, em estreita comunhão com seu Criador. Contudo, ao chegarmos ao 6º capítulo de Gênesis, o mundo se encontrava imerso em uma corrupção desenfreada, levando Deus a decidir pela sua destruição e recomeço através de Noé. Como se deu essa transformação? Como passamos de um estado de perfeição e proximidade com o Criador para uma era em que a grande maioria se afastou para a prática do mal? Imagine um cenário onde todos ao seu redor são egoístas, cruéis e desprovidos de compaixão. Um mundo onde amigos, familiares e colegas são mentirosos, trapaceiros, ladrões e até mesmo assassinos. Ao sair de casa, depara-se com um vizinho condenável, enquanto do outro lado da rua há um agressor de crianças. Era esse o contexto enfrentado por Noé diariamente. Ele se viu em um período em que era a única pessoa a manter sua devoção a Deus, sendo uma presença solitária em meio à indiferença geral. Noé emergiu como a última esperança para a preservação da humanidade. Para compreender essa possibilidade, podemos visualizar a vida como uma montanha. No pico, reside a justiça, a alegria, retidão, a paz, o amor, misericórdia e a perfeição. O local onde se encontra Deus. Já na base, encontram-se o pecado, o ódio, a violência e crueldade, traição, miséria e arrependimento, o domínio onde Satanás exerce seu poder. Quando Adão e Eva foram criados, inicialmente habitavam o topo dessa montanha. Com o advento do primeiro pecado, eles iniciaram uma queda pela montanha. Ao contrário deles, seus descendentes nasceram em algum ponto entre o pico e o sopé. Ao chegarmos à época de Noé, a grande maioria já estava firmemente estabelecida próximo ao sopé da montanha. A questão permanece: se a humanidade teve seu início no pico, como tantos acabaram tão distantes deste ponto? Uma explicação começa a se revelar ao responder a esta pergunta. Se alguém se encontra no meio do caminho entre o topo e a parte mais baixa de uma montanha, o que é mais fácil alcançar? O pico ou o sopé? Esta jornada requer pouco esforço, podendo ocorrer quase passivamente. De fato, basta negligenciar qualquer ação para eventualmente chegar ao sopé. Muitas vezes por uma simples queda. No entanto, para alcançar o topo de uma montanha íngreme, é necessário um árduo trabalho. Parece exigir muito mais esforço do que a maioria das pessoas está disposta a investir. E você, já iniciou sua ascensão? Nessa montanha, existem pelo menos 8 níveis a serem superados para alcançar o topo. O primeiro destes níveis é a fé. Sem ela, sequer se inicia a subida e, muito possivelmente, nem se está tocando a montanha. Hebreus 11, versículo 6 afirma: "E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." Somente ao reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, é possível atingir o primeiro patamar nessa jornada. No entanto, muitos permanecem estagnados nesse primeiro nível, numa fé imatura. A Bíblia os descreve como crianças espirituais. Hebreus 5, versículo 13 destaca: "E pois todo aquele que ainda se alimenta de leite não tem experiência no ensino da justiça, pois é bebê." À medida que a fé se fortalece, a escalada continua. O objetivo é alcançar um estágio onde se compreende verdadeiramente a diferença entre certo e errado, bom e ruim, se esforçando genuinamente para resistir às tentações e fazer mais do que o correto em comparação ao erro. Se isso se aplica a você, então atingiu o segundo passo nesta jornada. Bondade.
Essa etapa é alcançada se anteriormente era um ladrão e cessou o roubo. Está nesse patamar também se mantém relações sexuais somente com seu cônjuge. Se antes era mentiroso ou trapaceiro, mas hoje é verdadeiro, íntegro e digno de confiança, então está pronto para avançar para o próximo patamar. Continuamos então nossa escalada. Para alcançar patamares mais elevados nessa montanha da vida, é fundamental se familiarizar mais com Cristo. Isso se manifesta de várias maneiras como dedicar tempo à adoração, ter comunhão regular com outros cristãos, participar de encontros de aprendizado e, principalmente, por meio da leitura e estudo da Bíblia. Este terceiro estágio é conhecido como o passo do conhecimento, onde não se trata apenas de aprender as palavras de Deus, mas também compreender seus caminhos. Resumindo o que foi abordado até agora, o primeiro passo é a fé, o segundo é a bondade e o terceiro é o conhecimento. Ainda há um longo caminho pela frente, continue escalando. Agora, abordemos o quarto patamar, autodomínio. Satanás conhece exatamente suas fraquezas? Ele sabe como te tentar? Existe algo que, quando feito, faz você perder o controle. Ou há algo ao qual simplesmente não consegue dizer não. Pode até ser chamado de vício devido ao poder que exerce sobre você, seja cigarros, álcool, drogas ou até pornografia. As pessoas maduras possuem mais controle sobre suas paixões do que suas paixões têm sobre elas. Reconhece estar no quarto nível quando não se é mais escravo do próprio temperamento ou das tentações mundanas. Se já alcançou esse estágio, continue a prosseguir nessa subida. O quinto passo é a resistência. Um elemento essencial na jornada do crescimento espiritual. Reflete a capacidade de permanecer firme, inabalável diante das adversidades e desafios da vida. Assim como um músculo se fortalece com o exercício contínuo, a resistência espiritual é desenvolvida quando enfrentamos as provações com fé e perseverança. Encontrar a força para suportar dificuldades não é apenas uma questão de resistência física ou mental, mas também um teste de nossa fé e confiança em Deus. É durante os tempos difíceis que nossa fé é refinada, fortalecida e aprimorada. Desenvolver resistência espiritual requer prática. Significa confiar em Deus mesmo nos momentos mais sombrios, permanecer esperançoso e continuar seguindo adiante quando tudo parece estar desmoronando. É uma disposição interior que nos capacita a permanecer fiéis a nossos princípios, valores e convicções, não importando o quão desafiadoras as situações se tornem. É um teste de fé, uma oportunidade para amadurecermos espiritualmente e um catalisador para nos tornarmos versões mais fortes e resilientes de nós mesmos. Quando desenvolvemos a resistência espiritual, nos tornamos capazes de enfrentar os desafios da vida com uma confiança renovada em Deus e em nossa própria capacidade de superação, o que nos prepara para continuarmos nossa jornada e permanecer escalando. O sexto nível a ser vencido é a piedade. Quando se alcança esse nível, algo extraordinário acontece. Sua linguagem se transforma. Você mal se lembra da última vez que proferiu uma palavra de maldição. E começa a agir e a se assemelhar mais a Cristo do que a pessoa pecadora que era no início de nossa jornada. Sua vida passa por uma transformação extrema, como se tudo tivesse sido renovado. Ninguém duvida do seu caráter e da realidade da sua transformação. Agora, vê em você um ser humano iluminado, não mais um pecador. Deus não hesita em declarar que você é um dos seus. O desafio nessas alturas está na facilidade com que se pode perder o equilíbrio, contudo, continue escalando. Quando os outros enxergam Cristo em você, isso significa que percorreu um longo caminho. Ainda assim, é possível alcançar altitudes ainda maiores. O sétimo patamar é a gratidão. Imagine alguém que constantemente encoraja os outros. Provavelmente, notará que essa pessoa também se empenha em auxiliar os necessitados e trata a todos com a mesma consideração que deseja para si mesma. Se essa descrição se assemelha a você, então está em um estágio onde passa a ver os outros da maneira como Deus os enxerga. Isso brota dos corações daqueles que transbordam de gratidão por tudo que Deus fez por eles. Portanto, após ter alcançado fé, bondade, conhecimento, autodomínio, resistência e piedade, se conseguir compartilhar suas bênçãos através do tempo, energia e compaixão com os outros, então está neste sétimo patamar, a gratidão. Contudo, continuaremos escalando, pois nosso destino é alcançar os 8 passos para o crescimento espiritual. Embora seja louvável ajudar e servir aos outros, se estiver fazendo isso por obrigação ou motivações egoístas, aqueles que agem por genuína compaixão e preocupação são ainda mais admiráveis. Deus se alegra mais com pessoas neste nível, e aqui está o porquê. Se atravessou o primeiro patamar da fé, teve êxito no segundo patamar da bondade,
dominou o terceiro patamar do conhecimento, alcançou o quarto patamar do autocontrole, sobreviveu ao quinto patamar da perseverança, alcançou o sexto patamar da piedade e sinceramente está trilhando o sétimo patamar da gratidão. Então você está entre aqueles que alcançaram o oitavo patamar da caridade. O amor em ação. Este é o ápice que alguém pode alcançar. Pela palavra em Coríntios 13 agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E assim, indico a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, que também orienta sobre essa jornada de crescimento espiritual. Em conclusão, gostaria de perguntar em qual patamar você se encontra. Está no topo da montanha? Se não, continue escalando. Essa jornada é toda sua. Se você chegou até aqui, deixo meu muito obrigado e peço que não permita que o segredo se desvaneça nas brumas da rotina. Deixe o seu like, compartilhe essa jornada de crescimento e inscreva-se em nosso canal, pois cada ação sua é um passo a mais na construção de uma comunidade espiritualmente rica e unida.